Oi, pessoal, sétimo C e sétimo D, né? Bom, tivemos um problema na verdade não foi minha internet, eu descobri que meu computador ele está superaquecendo, é um problema do meu computador, tá? Mas agora eu consegui colocar um ventilador aqui em cima dele e ele tá dando certo. Então, gente, perdoem aí por fazer vocês esperarem no momento da aula, né? Eu até entrei no grupo junto com vocês, mas travou, né? Mas tudo bem. Como prometido, eu falei para vocês que ainda hoje eu gravaria uma aula, igualzinha a aula que a gente teria na sala, né? Como eu vou ter mais tempo, eu vou gravar em mais detalhes ainda, enfim. Mas antes de começar essa aula, né, eu gostaria de falar sobre uma coisa muito importante, né, que é a prova do Mais Valor, né, que é um projeto do Banco Central, né? Ele selecionou algumas escolas e algumas salas para participar de uma prova de português, uma prova de matemática e uma prova de educação financeira, né? Matemática financeira, basicamente. Então, cada um de vocês, do sétimo ano, né, vai ter uma senha para acessar. Eu vou enviar o link, né? Os professores também já estão divulgando, eu estou divulgando, os outros professores das outras disciplinas todas também estão divulgando. Vocês vão acessar esse link da prova. Depois que vocês receberem a senha, se não tiver, você pode me procurar, pode procurar os outros professores também, que a gente repassa a senha para você, tá? Porque cada aluno tem uma senha individual. E depois que você acessar essa plataforma pela primeira vez, dispara um relógio lá. Você tem um tempo de 48 horas, ou seja, 2 dias, a partir do momento que você acessou a primeira vez a plataforma. E aí você pode começar a fazer sua prova. São 3 provas, são 3 matérias, se não me engano, 2 cadernos de prova. Você pode começar uma prova hoje, terminou a prova de português, por exemplo. Deixa as outras 2 para amanhã. Ok, pode fazer isso. Contanto que não passe das 48 horas, porque o relógio não para, né? Então você pode se programar para fazer as 3 provas em 3 momentos. O que é essencial dizer? Que vocês não podem finalizar a prova. Quando eu falo finalizar, existe um botão lá para encerrar, finalizar. Não clica naquele botão. Porque se você finalizar lá no botão encerrar, a prova vai ser concluída, vai ser encerrada, enviar incompleto. Então você só pode encerrar a prova, finalizar a prova lá no botão, quando você tiver feito as 3. E então como é que eu saio, Alisson, se eu quiser parar a prova? Você só fecha a janela. Você só fecha a janela como se fosse fechar um site qualquer, tá certo? E aí automaticamente a página salva seus dados. Você acessa de novo com sua senha e continua de onde você parou, tá bom? Muito bem, vocês têm até o dia 10, né, desse mês de setembro. Mas, claro, não deixem para o último dia, porque acontece como aconteceu comigo hoje, né? Imprevistos. A plataforma pode ficar sobrecarregada, muita gente fazendo ao mesmo tempo, na última hora, né? Então, façam logo, né? Se programem, façam em 3 momentos, mas façam logo, tá bom? Bom, qualquer dúvida que vocês tenham, né, vocês podem entrar em contato comigo, tanto para pegar a senha, o link, ou tirar outra dúvida qualquer, né? Ou com os outros professores, tá bom? Então é isso. Então vamos lá, né, gente? Eu vou compartilhar aqui nosso slide. A gente tinha preparado até esse slide para falar sobre isso, né? Até dia 10, vocês tinham 40 horas depois do acesso, são 3 provas, 2 cadernos de prova. Não finalizar no botão e nem enviar antes de terminar as 3 provas, só quando terminar tudo é que você envia. E depois você confirma para mim, tá? Só para eu repassar para a coordenação quem foram os alunos que conseguiram concluir e enviar, tá bem? Muito bem. Bom, hoje nós vamos estudar, gente, os verbal tenses. Eu sempre digo para os meus alunos, quando eu tenho essa aula, que é uma das aulas mais importantes, porque você vai aprender a manipular o tempo, os tempos em inglês. Então, como eles são muito fáceis, muito simples, né, você vai conseguir manipular esses tempos de forma que você vai conseguir transitar, falar uma mesma frase, né? Modificando apenas 1 ou 2 palavrinhas e modificando, transformando no passado, no presente, no futuro, no condicional. Tá? Então, na aula de hoje, nós vamos estudar a etapa apenas perguntas, porque existem várias maneiras de usar os tempos, né? Na forma afirmativa, positiva, na forma negativa, quando você nega, né? E na forma interrogativa, que é o que nós vamos ver hoje. Vamos começar
aprendendo a fazer perguntas em diferentes tempos. Depois a gente aprende a afirmar e a negar em outras aulas separadas, tá bom? Não ficar muito pesado. Muito bem, então vamos nessa. Bom, quando a gente fala de verbo, né, eu gostaria muito de estar conversando com vocês agora para saber o que é que vocês entendem por verbo, né? Para que serve um verbo? Bom, o verbo ele serve para várias coisas. É uma palavra, né, que serve para, digamos assim, indicar uma ação que está sendo praticada, né? Indicar um estado. Se eu estou sofrendo alguma coisa, estou doente, então isso é um estado. Estou cansado, né? Isso é um estado. Estou empolgado, isso é um estado. Né? E fenômenos da natureza, que é quando coisas da natureza acontecem. Está chovendo, chove, choveu, né? Enfim, está ventando. Essas coisas que a gente não controla. Mas geralmente a gente diz que o verbo ele indica ação. Seria uma das funções mais fortes, né? Que mais aparece dos verbos, tá? Bom, para a gente praticar verbos, deixa eu puxar minha telinha para cá. Para a gente praticar verbos, a gente tem que saber, né, a forma do verbo. Bom, esse verbo aqui que eu selecionei para a aula de hoje é o verbo to work. O verbo to work significa trabalhar, né? E deixa eu só ver se eu estou gravando, gente, porque já pensou? Se eu não gravo essa aula, estou aqui só falando. Tá gravando. Então imagina só, eu não gravo, aí que chegar no final que eu vou ter esse susto. Bom, eu estou usando um aplicativo diferente aqui para gravar, mas vamos nessa. Bom, então um verbo, gente, é uma palavra que indica essa ação, né? Eu escolhi um verbo muito simples aqui hoje, que é o verbo to work, que ele muda muito pouca coisa quando vai de um tempo para outro, né? Na verdade, ele não muda nada. Desculpa. Bateu um sono no final do dia, né? Muitas aulas. Bom, então, o to work, o verbo to work, ele está no infinitivo. O que é um infinitivo? Quando eu digo que um verbo está no infinitivo, eu digo que esse verbo ele está na forma original. Ele não foi conjugado, ele não foi usado por ninguém, tá? Então, cada língua tem o seu infinitivo. Línguas são diferentes, vêm de famílias diferentes, então tem infinitivos diferentes. Por exemplo, as línguas de origem latina, português, espanhol, italiano, francês e romeno, eles costumam fazer a conjugação no final do verbo, né? E o infinitivo também. Então, no português, por exemplo, eu sei que um verbo está no infinitivo, ele não está sendo usado ainda, se ele terminar com R. Cantar, vender, partir, trabalhar, imaginar, tá? Falar. Em inglês, essas línguas de origem anglo-saxônicas, germânicas, né? Mais para o lado do alemão, elas não usam tanto terminação como as línguas latinas. Então, em vez de ter esse R no final para indicar um infinitivo, eles vão ter um to. Professor, então quer dizer que se eu apagar o R do português quando eu faço no inglês, se eu traduzir para o inglês, eu também teria que tirar esse to? Sim. Porque se você tira o R, você vai meio que transformar essa palavra numa categoria diferente, num trabalho, por exemplo, né? Um substantivo, e numa ocupação. No português e no inglês é similar. Tá? Se você tira o to, você tira o infinitivo. Quando você tira o to, ou você está conjugando o verbo já, ou você transformou ele num substantivo, numa coisa. Tá? Beleza. Para conjugar verbos, né, vamos sair do infinitivo, vamos usar o verbo agora. Então, vamos conjugar. Né? Vocês viram que hoje eu estou num cenário diferente, né? Different scenario. Eu estou em uma cafeteria, né? Numa lanchonete, numa cafeteria clássica americana, bem bonitinho, né? Esse fundo. Ok. Bom, então aqui eu tenho duas categorias. Né? Nesses quadrinhos aqui em cima eu tenho duas categorias. Não estou dançando carnaval, né? Que são os pronomes, gente. O que são esses pronomes? Quando a gente usa verbos, a gente precisa de nomes ou pronomes, ou seja, pessoas, as pessoas que praticam a ação, né? Então, às vezes você usa o nome, Alisson. Alisson trabalha, Alisson works. Mas às vezes eu não quero dizer o nome, eu quero dizer um pronome, uma palavra que substitui o nome, né? Em prol do nome, pronome, né? Então, se eu digo Alisson, Alisson é um homem, está no singular, então só pode ser ele. Então, ele em inglês é he, né? Enfim, então você vai trocar nomes ou pronomes
vai usar nomes ou pronomes para conjugar, para usar os verbos, tá? Sempre antes do verbo você precisa de um desses nomes ou pronomes, que vão ser o que nós chamamos de sujeito, que são as pessoas, né, os sujeitos que praticam a ação, tá? Muito bem. Bom, então aqui só para revisar, vai que alguém não lembra alguma dessas palavras, então eu vou dizer, ó, why, vocês vão repetindo aí para praticar a pronúncia. Why quer dizer eu, né? Primeira pessoa do singular. O you pode ser muitas coisas, pode ser você, pode ser tu, aí vai do que você gosta mais, né? Tu ou você, ou pode ser vocês no plural, tá? Professor, pode ser voz? Pode ser voz, mas ninguém usa voz mais em português brasileiro, né? Em Portugal, sim, eles usam muito, né? Mas nós acabamos substituindo um pouco o tu por você, né? E o voz por vocês. Então, é uma tendência de sumir, né? Bom, o we quer dizer nós ou a gente, they, eles ou elas, né? E essa categoria aqui do lado que eu separei, vou já dizer por que eu separei, porque eles são especiais, né? Eu nas aulas costumo brincar que eles são VIP, né? Very important people, very important person, pessoa ou pessoas muito importantes, né? E esses aqui eu falo brincando que são um povão, né? Igual eu, são um povão. São pessoas comuns. Por quê? Porque nós vamos usar regras diferentes para essas duas categorias de sujeitos, de pronomes, tá? Nessa categoria, na primeira categoria, toda a vida nunca acerta a câmera para que lado eu tenho que apontar, né? A primeira categoria, vocês vão usar uma regra para fazer perguntas, e a segunda categoria, outra regra, tá? Eu vou já dizer como é que funciona perguntas em inglês. Bom, tem aqui umas coisinhas, porque a minha imagem está bem na frente, né? Aqui, gente, eu trouxe duas frases, uma do português e uma do espanhol, só para a gente ter um comparativo, comparar o português e o espanhol com a língua inglesa. Isso no aspecto pergunta, fazer pergunta, né? Então, se vocês olharem de baixo para cima, o português brasileiro, o português de Portugal, a gente faz pergunta colocando uma interrogaçãozinha no final e modificando a entonação da voz, a prosódia da voz, né? Que é um movimento que a voz faz quando a gente está falando. Então, se você fala na forma positiva, afirmativa, você percebe que você fala meio reto, meio linear, né? Então, eu estou... vamos usar a frase aqui em cima, né? De forma afirmativa. Você trabalha. Mas eu quero perguntar, então eu crio entonação. Você trabalha, né? Você trabalha, isso. No espanhol é similar. A única diferença, não sei se vocês perceberam, né? É que aqui no espanhol, eles têm uma interrogação de cabeça para baixo, no começo. Isso ajuda demais, demais. Por quê? Porque eu lembro quando eu tinha aula de leitura, né? Na terceira, quarta, quinta série, a professora de português pedia para a gente ler lá um texto do livro, de pé, a gente ficava lendo, né? E quando você ia lendo, e você via que lá no final tinha um sinal de interrogação. Aquilo dava um desespero, porque você vinha lendo como se fosse uma frase normal, afirmativa, mas quando vai chegando no fim, você vê que tem uma interrogação. Aí você tem que mudar a entonação da voz, né? Para parecer uma pergunta. Quem nunca passou por isso? No espanhol, eles não têm esse problema, porque no espanhol, eles já têm uma interrogação invertida no começo da frase. Então, você já começa a ler a frase, o texto, sabendo que ali é uma pergunta, né? E esse símbolo sempre existiu? Não. Eles adotaram esse símbolo, né, com a Academia Real Espanhola, na Espanha, obviamente, em 1754. A partir daí, eles começaram a usar. Bem que o português podia adotar também, né? Seria bem interessante. Bom, então aqui eu vou mostrar para vocês as chaves do tempo, né? Quem já assistiu aquele filme dos Avengers, né, que são os Vingadores em inglês, tem uma cena que ele consegue manipular o tempo com a magia dele, né? Então ele come uma maçã, depois ele bota aquele restinho da maçã em cima da mesa e ele começa a aprender o feitiço ali do filme e tal, dos heróis, e ele consegue voltar e avançar no tempo. Então, essa imagem aí é só para a gente, essa comparação é só para a gente perceber que nós também podemos voltar e avançar no tempo, em língua inglesa, se a gente dominar essas chaves do tempo.
né? Eu que dei o nome de chave do tempo aqui, porque a gramática chama de auxiliares, né? Os auxiliares, tá? Porque eles auxiliam a fazer a pergunta no começo da frase. O inglês, gente, é como o espanhol. Eles não têm uma interrogação, mas eles têm essas palavras que são usadas no início das frases para fazer perguntas. E mais, é um pouco mais avançado porque essas palavras-chave do início da frase, né, no caso do lado de cá, elas não são usadas só para dizer que ali é o começo de uma pergunta. Não, é usada para isso também, mas é usada para dizer o tempo da frase. Porque se você observar, em português, por exemplo, né, os tempos das frases, os tempos dos verbos, eles são ditos no final do verbo, na terminação. Só que em inglês eles não usam terminação, né, para os verbos. Todas as conjugações, você pode fazer pergunta com o verbo work, trabalhar, e todas as pessoas, todos os pronomes vão ser exatamente iguais. Work, 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 work. Então, se você não tem terminação, né, você precisa completamente do pronome, saber quem é o sujeito, senão você não sabe de quem está falando. Né? Se é eu, se é você, se é nós, se é ele, se é ela, né? Enfim. Então, o inglês, para fazer pergunta, eles também dependem dessas palavras aqui. Não para saber quem é que está falando, mas para saber o tempo da frase. Porque se eu digo assim, ó, trabalhei, pensa aí. Quando eu digo trabalhei, eu nem disse quem é o pronome, quem é o sujeito, e nem disse qual é o tempo. Mas de cara vocês pegam, vocês vão saber que trabalhei tem a ver com eu trabalhei, vocês descobrem a pessoa, e ao mesmo tempo vocês já descobrem o tempo. Trabalhei, terminação ei para a pessoa com passado. Exatamente. Diferente de trabalharei, futuro, trabalho, presente. Né? Trabalharia, uma possibilidade, uma condição. Né? Ok. Muito bem. Então vamos lá. Só que no inglês, gente, essa marca de tempo não é na palavra, não é no final da palavra, é nessa palavra solta que começa a frase como se fosse o espanhol com aquela pequena interrogação, tá? Então esses que estão aqui em blue, red, green and purple, né, em azul, vermelho, verde e roxo, ou lilás, né, lavender, essas são as palavras que você usa no começo das frases para fazer perguntas. Então, você fazer perguntas com essas palavras, sim. Sim, se você quer usar o presente, passado, futuro e o condicional, sim. Mas, claro, existem algumas exceções, né? Sempre existem exceções. Existem alguns verbos especiais, que eu coloquei outro personagem também de filme, que é o Wolverine, que ele é um personagem que, na minha opinião, ele é muito independente, ele não gosta de receber ordem dos outros X-Men, ele trabalha por conta própria, né? Ele não aceita muita ajuda, ele é muito independente. Né? É a mesma coisa com esses verbos. Esses verbos aqui, que são poucos, eles são verbos especiais, eles nunca vão fazer perguntas usando essas palavras que nós vamos estudar hoje, tá? Então, fora esses aqui, que a gente está no quadrinho aqui, né, que não é assunto da aula de hoje, nós vamos ter uma aula só para eles depois, todos os outros verbos em inglês vocês vão usar essas dicas que eu vou falar agora, ou seja, essas palavras que estão nesses quadros coloridos, tá bom? Muito bem. Então vamos começar com o do e o does. Lembra que lá no início eu falei para vocês que existem duas categorias de sujeito, né? Que eu dividi em dois quadradinhos, dois blocos, dois retângulos. E eu disse que o primeiro era povão e o segundo era VIP, lembra? Perfeito. Então, o povão, e claro, é uma brincadeira que eu estou fazendo só para vocês memorizarem, não leve isso a sério, tá? Não tem na gramática isso não. Povão foi o nome que eu dei para vocês assimilarem. Então, o povão vai usar o do para iniciar uma pergunta, como se fosse aquela interrogação do espanhol, né? O que é que significa o do e o das? Gente, nesse assunto eles não significam nada. Deixa eu beber uma água que eu estou com o ventilador aqui em cima do computador, então a garganta está secando. E está calor, né, gente? Esses dias, em Juazeiro do Norte, Ceará, aqui, pelo menos onde eu moro, meu Deus. Bom, vamos lá. Então, o do ele vai ser usado para fazer perguntas daquele povão, aquela primeira categoria, né, que eu mostrei lá à esquerda, que era o I, o you, o we e o they. E o does vai ser usado para aquela categoria especial, que são os VIPs, né, que é o he, she e o it. Muito bem.
O professor dando aula morrendo de sono. Como é que pode, hein? Só eu, né? Só eu mesmo. Bom, então são isso aqui, tá? Esses aqui vocês vão usar o do para perguntar. E esses aqui, essa categoria especial, vocês vão usar o does para perguntar, tá? Mais ou menos assim, ó. Aqui eu peguei a primeira pessoa para criar a pergunta. Estou perguntando para mim mesmo. Vamos dizer que eu acordei atordoado, sem saber que dia é hoje, eu peguei o meu horário lá da escola, meu Deus. Aí eu perguntei, eu trabalho hoje? Será que eu trabalho hoje? Então vamos pegar só um trechinho dessa pergunta. Eu trabalho, né? Então para eu fazer essa pergunta, eu não posso dizer igual ao português, botar só duas palavras, eu trabalho. Não, né? Porque aqui eu tenho terminação em português, que me diz o tempo presente, né? E também, se eu apagar esse eu posso dizer em português só trabalho, que eu ainda vou descobrir que é o eu, mesmo assim. Mas em inglês, se eu apagar todo o resto, é work. E o work é usado para todos eles, é igual, não tem como. Então, eu sou obrigado a usar o pronome, a pessoa, em inglês. Sempre, professor, sempre. Você sempre tem que usar o pronome, porque senão eles não vão saber quem é que está praticando a ação. Fica vago, né? E o começo aqui eu coloco do. Ó, você vê que aqui embaixo está em branco, não tem tradução nenhuma. Ele só serve para dizer que ali é uma pergunta, né? E que essa pergunta está sendo feita no presente. Por quê? Porque a palavra de presente é o do. Não sei se vocês viram rapidamente no slide anterior, se vocês perceberam, cada cor é um tempo. Ó. O did é usado para fazer perguntas no passado. O will no futuro. E o would no condicional. Tá? Então essa é a lógica, é a dinâmica. Por enquanto estamos só no presente. Lembrando que você deve ir anotando tudo que você não sabe ou tudo que você acha que não vai lembrar. Né? Bom, então vamos fazer a pergunta aqui para o I. Né? Eu quero perguntar para mim mesmo assim, estou me questionando se eu trabalho. Eu trabalho? Então, do I work? E aí, gente, eles têm um negócio que é fantástico, que são as respostas curtas. Você até pode responder repetindo toda a frase. Do I work? Yes, I work. Mas não, você pode responder também de forma bem curtinha, usando só o sujeito, a pessoa e a palavra que você fez a pergunta, né? Ao contrário. Olha só. Então, deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Então, do I work? Eu trabalho. Você tem duas possibilidades, dizer que sim ou dizer que não, né? Yes, I do. Esse do não tem sentido, né? Ele está vazio, mas ele é como uma esponja, ele vai absorver o sentido da frase, da pergunta que foi feita. Então, se eu já sei que o cara perguntou, ou a mulher perguntou se eu trabalho, ou eu mesmo perguntei se eu trabalho, né? Então aqui vai ser trabalho também, né? Então, yes, I do. É como se fosse, sim, eu trabalho. Ou no, I don't. Não, eu não trabalho. Esse don't, para quem não conhece, ele é apenas o do afirmativo mais o not, né, que é a palavra de negação. Então você pode dizer no, I do not separado, ou no, I don't, que é apenas a junção dessas duas palavras, tá bom? Na fala, os falantes de inglês sempre usam mais a forma menor, a contraída, a abreviação, tá? Mas nada impede de você usar o do not separado. Soa um pouco mais sério, mais formal, mas ok, tá? Possível. Bom, então aqui para fazer perguntas com todos esses outros três que restaram, né, é a mesma coisa. Sempre do, a pessoa e o verbo, né? Do you work? Do you work? Você trabalha? Lembrando que o you significa você, tu ou vocês também no plural, né? Então a frase pode ser singular ou plural. Do you work? Você trabalha ou do you work? Vocês trabalham? E aí você pode responder yes, I do. Sim, eu trabalho. Ou no, I don't. Mas, professor, lá você usou o you. Por que aqui você usa eu? Né? Desse lado. Aqui você usa eu. Né? É porque, assim, é como se eu estou perguntando para você. Você trabalha? Você não vai responder sim, você trabalha. Não. Você vai responder sim, professor, eu trabalho. Né? Então, é a lógica da troca, do diálogo. Né? Tem que fazer sentido. Não é só repetir a mesma palavra. Tudo bem, então vamos para o you. Do we work? Nós trabalhamos, a gente trabalha. Yes, we do. Sim, nós trabalhamos, a gente trabalha. Ou não, nós não trabalhamos. No, we don't. Ou we do not. Nós não trabalhamos, tá?
E a última, que é o they, né? TH, a língua entre os dentes, soa como Z. They, tá? Então, they significa eles ou elas, né? Pode ser usado, eles ou elas, pode ser usado para pessoas, para objetos, para tudo, né? É o plural de eles ou elas. De ele ou ela, que fica eles ou elas. Sorry, desculpa. Bom, então, do they work? Eles ou elas trabalham? Sim, eles trabalham. Sim, elas trabalham. Não, eles não trabalham. Não, elas não trabalham, né? Lembrando que don't ou do not, tanto faz. Bom, e agora nós vamos para uma categoria especial. Lembra dos VIPs que a gente falou, aquela categoria das coroazinhas ali? Que eles usam estratégias diferentes. Como eles são VIPs, eles se acham celebrities, celebridades, eles querem um tratamento diferenciado, eles querem uma palavra diferente do povão. Eles não querem a mesma palavra do povão, eles querem uma palavra só deles. Então, por isso que a gente usa o does, tá? Para fazer perguntas. É o mesmo esquema do do, o mesmo modelo do do. Mas agora é com does, porque é he, she, it, né? Então, se antes eu perguntava com do e respondia com do ou don't, agora para esses três, unicamente eu vou perguntar com does, né? Ó, em vez de do, eu vou dizer ó, does. Para he, she, it apenas, tá? Só para esses três. Então, does he work? Professor, qual o significado dele agora? O mesmo do de antes, nenhum. Não existe tradução, né? Ele só serve para marcar a frase, dizer que aqui é uma pergunta, é como se fosse uma interrogação, dizer que aqui é uma palavra de presente, então a frase está no tempo presente, né? E ainda uma terceira informação é dizer que aqui são pessoas especiais. Não é o do, né? É o does. Está tratando com he, she, it, que são categorias especiais, tá bom? Então, does he work? Ele trabalha. Yes, he does. E aí eu vou responder com a mesma palavra que eu perguntei, para respostas curtas, né? Yes, he does. Sim, ele trabalha. Does he work? Ele trabalha? No, he doesn't. Não, ele não trabalha. Ou does not. Né? Parece bem diferente aqui, mas é a mesma palavra. Ó, does mais a palavra not, que é não, para fazer a negativa. Você pode juntar e formar uma só. Tá? Muito bem. Então, nós falamos do he, que é ele, usado apenas para seres humanos, né? Às vezes, alguns americanos e ingleses usam o he, ele, para animais, mas não é a maneira correta, né? Porque às vezes eles gostam tanto de um gato, de um cachorro, né? De um animal, que eles tratam como se fosse pessoa. Então, eles usam o pronome de pessoa, mas não é o correto. Se você vai para uma prova, para uma seleção do Enem, de um vestibular, he é usado para pessoas, tá? Muito bem. O she também é usado para pessoas, no caso só mulheres, no singular, né? Só ela. E é muito parecido. Por exemplo, se eu vou fazer a pergunta com she, de novo, né? É porque agora, gente, são 5h40 da tarde aqui no meu computador, quase 5h40, né? Eu dei aula a manhã inteira, desde 7 horas da manhã que eu estou dando aula no Cícero Germano, né? Todas as aulas de manhã, né? 5 horários. E à tarde também foi bem puxado, né? Só vocês no sétimo C e D, que é no mesmo horário, que bugou, né? A internet bugou, mas eu ainda consegui dar aula nos nonos. Muito bem, mas vamos lá, né? Conta aí quantas vezes eu bocejo. Próxima aula vocês me dizem quantas vezes eu bocejei durante a aula toda, tá bom? Vamos ver quem acerta. Bom, gente, brincadeiras à parte, momento para relaxar, né? Para esfriar a cabeça, vamos seguir. Bom, então, se eu quero fazer a pergunta em vez de ele, eu quero fazer com ela, eu digo she, né? Does she work? Ela trabalha? Yes, she does. Ou no, she doesn't. Não, ela não trabalha. Sim, ela trabalha, tá? Professor, o senhor está só repetindo o mesmo verbo? Eu entendi que o senhor fez isso para facilitar a nossa vida, para a gente só entender. Depois a gente muda, né? Exatamente. Então, eu posso botar qualquer verbo aí? Sim e não. Você pode botar qualquer verbo que não seja um daqueles que estavam lá dentro daquele quadrinho que eu mostrei lá no início da aula, do Wolverine. Lembra? Aqueles não usam essas regras aqui, não. Nenhuma dessas palavras. Eles são independentes. Ah, professor, mas eu sei que é a próxima aula, na outra aula, você vai falar deles, mas o senhor pode adiantar uma dica sobre eles? Se eu quiser fazer pergunta com aqueles verbos lá do Wolverine, os rebeldes. Aí você não vai usar nenhuma dessas palavras. Você vai puxar o próprio verbo, aqueles verbos lá, você vai só botar no começo da frase. Então, ele é o próprio auxiliar, ele é o próprio, a própria marca da pergunta, tá bom? Muito bem.
Mas não se preocupa com isso agora, a gente vai ter uma aula só para eles, a gente vai poder falar bem e aprofundar bem eles. Né? Eles são irregulares, são diferentes, são especiais. Bom, mas aqui, fora aqueles do quadrinho, você pode botar qualquer verbo. Você pode trocar work por study, estudar, speak, falar, write, escrever. Não vai ser igual. Né? O do verbo você não vai mexer nada para a pergunta. Ele vai ser sempre original. Né? Você vai sempre usar o infinitivo dele, claro, sem o to, mas a forma original, não vai acrescentar nada nele, é muito fácil. Só vai modificar as palavras de pergunta do começo. Do, does, se for passado, did, futuro, will, condicional, would, né? Só isso, tá? Afirmativo e negativo. Tudo bem. Então, does she work? Ela trabalha. Yes, she does. Ela trabalha. No, she doesn't. Ela não trabalha, tá? Eu falei essas estratégias de usar só o does e o doesn't, o do e o don't para fazer respostas curtinhas, é fantástica, porque aí você não precisa repetir. Por exemplo, se eu faço uma pergunta muito longa. Alisson, você ensinou inglês e português de manhã nas duas escolas? Né? Olha só, né? Eu teria que repetir, sim, eu ensinei inglês e português de manhã nas duas escolas. Não, eles só dizem yes, I do. No, I don't. Yes, he does. No, he doesn't. Então, só com esse do, don't, does, doesn't, eu já incluo toda a frase sem precisar repetir. É fantástico, né? Muito econômico, muito prático. E o último, gente, aqui, dos pronomes, dos sujeitinhos aqui, né? É o it. Né? O he e o she, nós falamos que o he é ele e o she é ela, os dois usados para pessoas, seres humanos. O it é o mesmo significado dos dois. O it sozinho significa ele e ela. Só que ele não pode ser usado para pessoas. Ele é usado para coisas, animais, cidades, tudo que não for ser humano, tá? Muito bem. Só tem uma exceçãozinha muito rara que você pode usar o it para seres humanos quando você não sabe o sexo. Por exemplo, você cruzou com um bebê num passeio numa praça, aí você olha, aí você diz, oh, é um menino ou menina? Então esse ele vai perguntar com it, né? Is it? É um menino ou menina? Professor, o senhor fez uma pergunta sem usar o do. É porque esse is está dentro daquela tabelinha dos verbos lá, tá? Então, is it, ó, comecei com is, é o verbo ser ou estar, é o verbo to be. Is it? Ele é menino ou menina, né? Então seria o neutro, tá? Mas não se preocupem com essa regra agora, só quando vocês forem fazer o Enem, lá depois do terceiro ano do médio, tá? E aí eu respondo, does it work? Então, professor, mas fica estranho esse does it work se referindo a animais e objetos? Sim, vamos imaginar que nesse desenho animado aqui, o cachorro ele trabalha, né? Como ele está fazendo aí, está digitando. Então, sim, eu posso dizer, yes, it does. Sim, ele, o cachorro, o animal, trabalha. Ou não, it doesn't, ele não trabalha. Ou eu posso dizer como meu computador, que deu piripaque hoje de tarde, né? It doesn't. No, it doesn't. A pergunta é, ele trabalha? Ele funciona? Lembrando que quando você usar o verbo work para objetos, a melhor tradução não é trabalho, nesse caso, né, específico. Seria funciona, porque objeto não trabalha, mas quando a gente fala de trabalho de objeto, geralmente é funcionamento, né? Pergunta se ele funciona ainda, né? Ok. Então aí você pergunta, does it work? Ele funciona, professor, seu computador? Aí eu digo, yes, it does. Mentira, né? Porque hoje de tarde ele deu piripaque. Então, no, it doesn't. Não, ele não funciona, ele não trabalha, né? Agora ele está trabalhando à força, porque tem um ventilador aqui atrás dele, ele tá mais friozinho. Bom, então finalizamos o mais difícil, que era fazer perguntas no presente. Daqui para frente, todos os outros tempos, passado, futuro e condicional, é um repeteco do que a gente viu aqui, só que de forma mais simples, mais reduzida. Por quê? Porque o presente é o único tempo que tem duas palavras para fazer pergunta. O does para o povão e o do para o povão, desculpa, e o does para os VIPs. Né? Muito bem. Mas o passado, no passado nós vamos usar apenas uma palavra para todo mundo. O passado, gente, é muito mais democrático. Ele não vai proteger os VIPs. Ele não vai proteger os VIPs. Não tem uma palavra só para os VIPs, não. É uma palavra para todo mundo. E se quiser, né? Se o VIP quiser fazer pergunta no passado, ele vai ter que usar o did, que é igual para todo mundo, tá? Mais democrático. Tudo bem. Vamos uma aguinha, gente. Peraí, viu? Dá um pause aí. Até a água esquentou, tá quente aqui, abafado. Bom,
Então, professor, do mesmo jeito, mesmo esquema, mesma posição, tudo. Começou a frase, quer fazer a pergunta, começa com a palavra mágica de tempo, né? O auxiliar, que é o did. Antes era o do ou does, agora é o did. Quando você joga o did no começo da pergunta, você joga, a frase já está toda no passado, tá? Vamos ver como fica. Bom, então vamos lá, vamos pegar o modelo que a gente trabalhou, vou ficar aqui do cantinho de novo, né? Então tem uma pergunta aqui no presente. Do I work? Eu trabalho? Yes, I do, eu trabalho. No, I don't, eu não trabalho. Tá? Vou jogar só o did aqui, já converti para o passado. Ó. Did, não é did, é did, né? Som de E. Did I work? Did I work? Did I work? Eu trabalhei, ou eu trabalhava, né? Tem duas formas de passado aqui no português. Trabalhei ou trabalhava, os dois passados, tá? E aí eu vou responder, yes, mas aqui está presente, professor, né? Tá, vamos jogar no passado, é só trocar o do por did. Então, em vez de yes, I do, sim, eu trabalho, eu quero dizer eu trabalhei. Sim, eu trabalhei. Yes, I did. Agora eu quero negar. Não, eu não trabalhei. Vamos para o passado. No, I didn't. Didn't. Se você tem dificuldade de dizer uma palavra só para os dois, você diz separado. Did not. No, I did not. Eu não trabalhei. E lá, vamos ver agora nos VIPs, mesma coisa, como eu falei. Eu acho que eu nem coloquei, porque é igual, né? Deixa eu ver. Coloquei não. Mas ok. É a mesma coisa, é só colocar o did, o VIP e a pergunta. Did he work? Ele trabalhou? Yes, he did. Né? Não tem doesn't, agora é só did para tudo. Né? O que pode mudar é só a negativa, que você vai acrescentar, obviamente, o not aqui. Né? Então, did not, didn't. Yes, he did. No, he didn't. Yes, she did. No, she didn't. Yes, it did. No, it didn't. Parece até um rapzinho, né? Yes, he did. No, he didn't. Yes, she did. No, she didn't, né? Eu sou besta, né? Bom, então vamos só ver rapidamente aqui como é que a gente passa do presente para o passado das outras pessoas, né? Dos outros pronomes. You. Do you work fica did you work. Você trabalhou, você trabalhava, ou plural, né? O you pode ser plural. Vocês trabalharam, aqui está faltando, foi erro de digitação. Vocês trabalharam ou vocês trabalhavam, né? Sim. Se eu perguntar você, você responde eu. Se eu perguntar vocês, vocês respondem, obviamente, nós, né? Você pode usar o nós, we did ou we didn't, tá? Mesma coisa para os VIPs, todas as pessoas, né? Eu vou avançar só um pouquinho, porque eu quero ver os outros tempos agora. Eu acho que a ideia geral vocês entenderam, é super simples, né? O will, mesma coisa. Do jeito que eu usei o did no passado, eu vou usar o will para deixar a minha frase no futuro. Tá bom? Muito bem. Vamos fechar. Como é que a pessoa fecha o slide no meio da aula, minha gente? Me diga aí agora. Meu Deus. Mas tudo bem, respira fundo, né? O teacher é assim mesmo, tem que ter paciência com o professor, né? O professor é assim mesmo. Ele faz isso no meio da aula. Está aqui o slide, vamos lá. De boa, sem estresse, né? Vamos aqui ao Will. Bom, ainda bem que eu não fechei, foi o Zoom, né? O aplicativo que eu estou usando aqui, que é similar ao Meet, que está gravando. Bom, então o will é a marca de futuro, é a chave do futuro. Então, se eu quero tirar essas frases do passado, did I work, eu trabalhei, quero jogar no futuro, eu só coloco o will no lugar da primeira palavra de pergunta, né? Então, ó, will I work? Eu trabalharei? Eu vou trabalhar? Né? Yes, I will. Sim, eu trabalharei, eu vou trabalhar. No, I won't. Esse won't leva eu para o outro lado. O won't, gente, é a mistura do will not, né? Só que em vez de eles deixarem o will, eles preferem deixar o on aqui. Fica legalzinho, né? Fica diferente, mas fica legalzinho. Então, se você não lembra que a abreviação é want para o futuro negativo, então é só usar o will not, acrescentar o not aqui se você quer negar, tá? Dá na mesma. Isso funciona para todas as pessoas. Não tem história de recheate para passado e futuro. Vai ser exatamente igual, tá certo? Muito bem. Se tiver um barulhinho de criança gritando aí, gente, é um menino aqui que está brincando, né? E eu não tenho nem como ir lá brigar, porque está tudo fechado aqui as portas, ele fica na janela ali. Desculpa aí o barulho. Bom, vamos lá. Então, will para perguntar, will para responder que sim, e want para responder que não, né? Ou will not, se você preferir.
Para todo mundo igual, para todo mundo igual, tá certo? O que você vai mudar são só as pessoas, né? We, nós, para eles ou elas, né? Para he, né? Mas não tem mais privilégio os VIPs, tá bom? E o último tempo que eu queria chegar, né? Nós temos ainda 4 minutinhos para fechar o tempo da aula, que são 50 minutos, mas vai dar tempo, calma, né? Calma que dá tempo. Bom, então, o condicional, gente, geralmente quando a gente fala dos tempos verbais, né, dos verbal tenses, a gente fala de futuro, presente e passado. A gente esquece de falar um pouco do condicional, né? Que é um tempo estranho, mas ok, ele é usado para quando você pensa ou deseja que algo aconteça, mas não sabe se isso realmente vai acontecer, né? Tem a ver com condição. Você faz uma coisa baseada em outra condição, né? Então, uma coisa depende de outra. Por exemplo, me dê uns exemplos. Deixa eu pensar aqui em algo mais prático. Por exemplo, em português, nós chamamos esse condicional de futuro do pretérito, né? Geralmente aquela terminação ia no final dos verbos. Por exemplo, eu faria a tarefa se o senhor me desse mais tempo, né? Eu viajaria para os Estados Unidos se eu tivesse mais dinheiro, né? Então tem sempre esse se. Pode ser que aconteça, pode ser que não, né? Mas parece que você sempre tem um desejo de alguma coisa que você não sabe se vai ou não acontecer. Então é o condicional, tá? Muito bem, vamos ver como é que esse would funciona. Tem nem graça, né, gente? É igual aos outros. Essas palavras aí vão sempre começar a pergunta. Elas são feitas para isso, né? Só para fazer a pergunta. Não tem sentido nenhum, tá? Nenhum. Só para fazer a pergunta no começo da frase e dizer que ali é aquele tempo, presente, passado, futuro e condicional. Não tem erro. Vamos lá no condicional agora. Bom, as mesmas frases para a gente não se atrapalhar, né? Então aqui eu tenho o último modelo que nós trabalhamos foi o futuro, o will, né? Will I work? Eu trabalharei? Eu vou trabalhar? Yes, I will. Eu trabalharei, eu vou trabalhar sim, né? No, I won't. Não, eu não trabalharei. Não vou trabalhar. No, I will not. Mesma coisa, tá? Vamos jogar só o would aqui e você automaticamente transforma essa frase em condicional, tá? Em possibilidade, em vez de futuro. Então, em vez de trabalharei, vou trabalhar, vai ficar trabalharia, né? Quando eu boto o would em vez do will, né? Então, would I work? Would I work? Eu trabalharia? Eu trabalharia? Yes, I would. Se você me pagasse bem, eu trabalharia com você, né? If you pay me a good salary, I would work with you, né? Então, yes, I would, eu trabalharia. No, I wouldn't. Wouldn't. Nada mais é do que a mistura do would mais o not, tá? Wouldn't ou would not, tá? Muito bem. Isso você vai fazer com todos os outros. Você trabalharia? Sim, eu trabalharia. Não, eu não trabalharia. Nós trabalharíamos? Sim, nós trabalharíamos. Nós não trabalharíamos. Yes, we would. No, we wouldn't. Né? Mesma coisa, para eles ou elas. E também para os VIPs. Tá, gente? Nem vou repetir porque vai ficar muito cansativo. Tá? Então, só para a gente reforçar a pronúncia desse would, que alguns alunos têm dificuldade de aprender, né? Que dá um would. Eu vou mostrar um videozinho bem engraçado do filme The Pink Panther, A Pantera Cor-de-Rosa. Um trecho do filme A Pantera Cor-de-Rosa, em que o cara, se eu não me engano, ele é francês. E aí ele quer viajar para os Estados Unidos para trabalhar lá, mas ele não fala nada de inglês, né? E aí ele faz um intensivão, uma aula de inglês com uma professora americana, e a primeira frase que ele estuda, que ele aprende, né? Eu acho que eu não coloquei aqui no slide, que eu lembrei desse vídeo agora, eu vou até incluir para vocês, mas eu já tinha pensado nele. Eu vou colocar aqui a frase no slide. Espera aí, viu? Deixa eu só achar aqui o fim. Bom, então, na frase ela usa o condicional, ela diz assim, primeira lição que ela ensina a ele. I would like to buy a hamburger. Né? Então, ó, o like é o verbo gostar. Se tivesse com o to, seria o infinitivo gostar. Né? Então, o would, gente, como a gente falou, né, o verbo ele não tem terminação em inglês, então ele não tem gostaria. Então, para dar esse efeito de gostaria, esse ia, né, a gente coloca o would antes do verbo, né, da ação. Então, I would like, só I like significa eu gosto. Se eu coloco o would antes, fica eu gostaria, tá? To buy, um verbo no infinitivo aqui, né, que é o verbo comprar. Então, eu gostaria de comprar
um hambúrguer. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. Então, é muito engraçado a forma, a dificuldade que ele tem para dizer essa frase, porque ele é francês, então o sotaque da França é muito distante do inglês, então é difícil no começo, quando se está aprendendo, né? Deixa eu só ver aqui. I would like to buy a hamburger. Vamos ver o vídeo, tá? Atenção. Comercial. Commercial, Disney Plus. Vamos por partes. Não é hamburger, é hamburger. Eu não disse hamburger. Eu disse I would like to buy a hamburger. Devemos parar. Não vamos sair, não vamos parar. De novo, de novo. Aqui, The Pink Panther, né? O filme é a Pantera Cor-de-Rosa. É muito legal, né? Essas cenas do filme, né? Muito legal. Pink Panther, a Pantera Cor-de-Rosa. Bom, gente, estamos chegando ao final da nossa aula, né? Infelizmente. Não bocejei mais. Eu não bocejei mais. Como é que aumenta a tela agora? Quem disse que eu sei? Achei. Bom, gente, eu só tenho a agradecer muito, né? Pedir desculpa pelo imprevisto no meio da aula, né? Já aconteceu outra vez também. Não sei, eu acho que é o horário, né? Muito quente, eu acabei não me ligando com essa história do aquecimento do computador. Mas não foi culpa diretamente, não foi de propósito, né? Agora eu já sei como é, já consigo evitar esse superaquecimento. Né? Lembrando que vocês devem fazer a prova que eu falei, do Banco Central, né? Qualquer coisa, se não tem a senha, manda uma mensagem no privado que eu envio a senha para vocês, para cada um, tá bom? Revisem e eu vou mandar uma tarefa agora que eu queria criar uma competição, uma Olimpíada de Inglês. Eu quero ver quem são os alunos medalha de ouro, medalha prata e medalha de bronze. Vamos ver quem consegue fazer a tarefa sem errar nenhuma, tá? Uma competição entre os sétimos, tá? Eu vou mandar um link para vocês, vocês vão responder. Não precisa ter pressa, porque vocês podem entregar até segunda-feira próxima, né? Porque a tarefa eu fiz bem difícil mesmo, de propósito. Porque como é uma competição, quero ver quem consegue fazer 100% certo. Só pode enviar uma vez, tá? Só conta o primeiro envio que vocês mandarem. Então, sem pressa. Não adianta enviar uma vez, professor, deu problema, enviei. Não, a primeira vez é que conta, tá bom? Bom, gente, thank you very much. Muito obrigado. Qualquer dúvida que vocês tenham a respeito da aula, me escrevam, né? Ou anotem para a gente tirar na próxima aula também, tá bom? Mas podem me mandar no privado que eu respondo, tá? Muito obrigado aí. Thank you very much. See you next class, tá? Bye bye, my friends. Olha aí o meu snack bar, como tá chique, né? Minha cafeteria. Tchau, tchau.